Senhores, vamos analisar alguns fatos que marcaram os últimos dias neste conflito que não tem nenhum sinal de retração, nenhum sinal de negociação, que é a guerra na Ucrânia, no leste europeu, entre Ucrânia, Rússia, OTAN, e assim os fatos vão se desenvolvendo ao longo desses primeiros dias do aniversário de um ano desta guerra que começou em 24 de fevereiro do ano passado, em 2022. Então, vocês observam que temos um artigo aqui no areamilitaroff.com, uma acusação, ou melhor, uma narrativa acusatória de Zelensky, o presidente da Ucrânia, que diz que Vladimir Putin, acabará sendo morto por seu círculo íntimo muito ligado ao alto escalão do Kremlin de Moscou. Vamos analisar esse fato, sobre essa fala que Zelensky deu a uma entrevista que fez parte de um documentário ao The Times, em que Volodymyr Zelensky ele afirmou que os predadores, ou seja, os próprios russos, irão devorar um predador, no caso, Vladimir Putin. Ele disse que definitivamente haverá um momento em que a fragilidade do regime de Putin será sentida dentro do Estado russo. E então os predadores vão devorar um predador. Eles encontrarão um motivo para matar um assassino, no caso Putin. Os comentários foram feitos, é claro, em um documentário ucraniano chamado Ir, segundo The Times. E isso ocorreu quando o líder russo, Vladimir Putin, alertou seu povo de que eles podem não sobreviver, como nação se a Ucrânia vencer a guerra. Então temos dois fatos relevantes aqui. Primeiro, que um suposto predador colocado por Zelensky, vai atacar o governo de Putin e especificamente a vida de Putin. Temos relatos de políticos opositores do governo de Putin, principalmente em oblastes, em estados em que são muito fortes nessa oposição, que ameaçou levar a cabeça de Putin aos legisladores, para principalmente colocar o presidente russo como traidor da pátria, principalmente por conta dos seus discursos anteriores, em que Putin disse guerra, mas a Duma ela não reconhece que a operação militar, ou seja, o conflito na Ucrânia, realmente é uma guerra, mas sim uma operação militar. Então esses opositores, que também estão ligados a alguns grupos ativistas de oposição dentro da Rússia, que também sofrem muitas represárias por conta de sua atuação, e também das autoridades máximas de Moscou, que fazem um controle absoluto. Inclusive, há uma legislação que proíbe qualquer contestamento, principalmente denegrir o exército, as forças armadas russas. Isso é, claro, um estado de exceção que está ocorrendo em alguns pontos dentro da Rússia, em uma economia que ela é uma economia centrada ali no capitalismo, porém ela tem um poder mais concentrado nas mãos do Estado, então ela não é um capitalismo liberal, vamos dizer assim, em que você também tem uma democracia em que, em parte, ela é censurada em alguns pontos. Então essa oposição, ela vem sim sendo recebida de braços abertos pela oposição no Ocidente, principalmente da inteligência do Ocidente, que fomentam esses movimentos de oposição dentro da Rússia. E eles já sabem, muito provavelmente alguns atores dentro da política do Kremlin, ou melhor, de Moscou, não do Kremlin, porque o Kremlin está muito ligado ao presidente ao presidente russo, Vladimir Putin, mas sim dentro de Moscou.
Pode ser que seja, sim, um movimento político de tentativa radical de tirar a vida de Putin, não necessariamente ligado ao alto escalão de Putin, mas sim ligado aos opositores que fazem parte da Duma, que podem ali se movimentarem, articularem algum tipo de escândalo, algum tipo de operação para tirar a vida de Vladimir Putin, como já aconteceu em tentativas anteriores, principalmente que foi relatado no ano passado, em que supostamente houve um ataque orquestrado contra Putin, inclusive também houve ali diversas explosões na região de Moscou. Mas, de todo modo, esses mesmos indivíduos que fazem parte do círculo íntimo de alta confiança de Vladimir Putin, entre eles, por exemplo, o ex-presidente Dmitry Medvedev, outras ali da alta cúpula, como Sergei Lavrov, entre outros ali, Sergei Shoigu, entre outras peças fundamentais para a construção deste governo que está nesse momento blindado, e os oligarcas que foram formados nesta pós-União Soviética, em que a economia ela enfraqueceu e houve necessidade de vender esses capitais, vender essas empresas que então eram pertencentes à União Europeia, à União Soviética, e entregar para esses indivíduos bilionários, milionários do da pós-União Soviética. Então eles se tornaram grandes oligarcas que apoiam Vladimir Putin e Putin apoia esses indivíduos. Então essa alta cúpula de confiança só existe porque Putin colocou eles lá. Putin fortificou esses indivíduos. Então, observando de longe, a afirmação de Zelensky passa um pouco de uma realidade para uma fantasia em que há um estímulo nessa narrativa acusatória, em que muito provavelmente ela está se tornando como um combustível para a oposição lá na Rússia. O que isso quer dizer? Que esses oligarcas, eles não vão realizar qualquer tentativa de retirada de Putin, até porque eles estão recebendo muito, mas muito benefício em apoiar Vladimir Putin. E, inclusive, eles conseguiram também fornecimento de matérias-primas para a sua indústria bélica e também indústria civil, através de conglomerados de negociações e contratos com a China. Inclusive, a alta autoridade diplomática chinesa, que esteve presente na semana passada na Rússia, que é o Wang Yi, ele formalizou diversos outros ali acordos que não foram colocados ao público, mas deu também sinal verde para uma possível aliança bélica com Putin, com Moscou. E essa conversa que ele teve com Lavrov, teve com Putin, trouxe também fornecimento de tecnologia, de software, também de possíveis drones que estarão sendo embarcados para uma empresa laranja que iremos discutir em um vídeo inédito, em um vídeo exclusivo, que realizamos esta investigação através também de indivíduos lá na Europa e também lá na Euroásia, que trouxe essas informações para nós em primeira mão, que empresas laranjas que fornecem apoio à Rússia através de países do Golfo Pérsico que fazem essa transferência de equipamentos. Isso ninguém está dizendo ou porque se beneficia com isso no Ocidente. Então, ao meu ver, essa inclusão de predadores que seriam a alta cúpula de Vladimir Putin, ela não procede na sua realidade, mas ela procede na oposição que está longe do Kremlin, mas em Moscou, por exemplo, na Duma Alta, na Duma Baixa,
em alguns estados ou oblasts da Rússia, que essa oposição ela pode se articular e fomentar algum tipo de atentado, por exemplo. Como vimos recentemente na Bielorrússia, quando explodiram uma aeronave de alerta aéreo antecipado, né? Uma aeronave tática de vigilância, de reconhecimento A-50, Beriev. Foi explodida por um ataque drone de ativistas opositores do governo da Bielorrússia, que poderia ser também contra Lukashenko. E Putin ele colocou que seu povo poderá não sobreviver como nação se a Ucrânia vencer a guerra. Porque aí ele entra no que nós chamamos de configuração de uma nova ordem mundial. Por quê? É claro que os Estados Unidos tentam se prevalecer como maior potência, uma hegemonia enorme, como influenciadores de tudo no setor bélico, no setor econômico, agropecuário, têxtil, em todos os setores da economia, em todos os setores que imaginamos, político, geopolítico. Inclusive, há uma intenção também de retirar do Conselho de Segurança da ONU a Rússia. A China, é claro que ela poderia boicotar isso, porque ela tem ali o seu voto definitivo, o voto permanente. E também seria quase impossível realizar isso se não for através de uma façanha muito forte realizada pelos Estados Unidos. Então essa nova conformação é tirar essa multipolaridade que há entre Estados Unidos, Rússia, China e trazer para uma realidade que foi construída lá na era da Guerra Fria 1.0, que nada mais é a bipolaridade entre Estados Unidos naquela época e União Soviética e trazer na realidade Estados Unidos e China, a segunda maior potência econômica do planeta, que é a China, os chineses, Xi Jinping. Então, você retrair a Rússia de uma enorme nação que está ali presente na região euroasiática, dividi-la, reduzi-la a uma nação pequena, após fomentar uma Ucrânia vencedora nesse conflito, pode dar ao perdedor, que seria, por exemplo, a Rússia, muitas desvantagens geopolíticas e, inclusive, ser realmente afastada de tudo que conhecemos hoje de transações comerciais, enfim, reduzir realmente a Rússia a um pó. E isso poderá realmente ocasionar uma grande dificuldade para os eslavos, uma grande dificuldade para a sociedade russa que Putin alertou. Então, essa é a visão do Putin, essa é a visão de Zelensky, esse é o conglomerado americano. Ponto. Então, esses analistas que verificaram essas falas, por exemplo, do Zelensky, e do Putin, disseram, no entanto, que é improvável que o círculo íntimo de Putin se movam contra ele, já que devem suas posições a ele, como havia dito aqui, explicado aos senhores, os oligarcas, os indivíduos da alta cúpula do Kremlin. Então Putin afirmou também recentemente que não tem escolha a não ser levar em consideração as capacidades nucleares da OTAN e acusou a aliança militar liderada pelos Estados Unidos de querer dissolver a antiga União Soviética e a Rússia. Para finalizar, como destacamos aqui, a OTAN ela foi criada para coibir esse avanço do comunismo na linha da União Soviética para as fronteiras das nações que se tornaram mais frágeis e também independentes no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas isso tem uma conformação que não remete somente a essa criação da OTAN, o Pacto de Varsóvia, a criação, por exemplo, da União Europeia. Isso envolve também a presença do Reino Unido na Guerra Fria, que perdeu muito a sua hegemonia, dando espaço para os americanos. E nós temos colônias, ex-colônias britânicas, que hoje fazem parte de um pacto com a OTAN, fazem parte com os Estados Unidos. Se fortaleceram e hoje, novamente, estão ali construindo uma conformação de uma aliança ocidental
que tem como única e exclusiva meta e capacidade de reduzir esse avanço da Rússia nessa multipolaridade e reduzi-la a uma nação com pouca expressão mundial. Então, isso envolve não somente essa questão de invasão a uma nação soberana como a Ucrânia, envolve um avanço, essa expansão da OTAN, desde a década de 50, com armas nucleares, ganhando a confiança de nações que até então eram frágeis na Segunda Guerra Mundial e que se tornaram também presentes na União Soviética depois da dissolução da União Soviética em 26 de dezembro de 91. A OTAN ela permaneceu. Mas por que ela permaneceu? Houve diversos conflitos em que essas nações que foram invadidas, atacadas, tanto pelos americanos quanto pelos russos em sua região ali do Balcãs, em sua região ali, por exemplo, em outras regiões mais conturbadas, você teve uma linha dura em que a OTAN apoiou grande parte daquelas nações que estavam em guerra contra nações apoiadas pela Rússia. Entretanto, você teve Kosovo, entretanto você teve Iraque, Afeganistão, e por trás disso, quem dava apoio a essa maquinaria de guerra era a OTAN. Por isso que a OTAN ela permaneceu em sua atividade no pós-União Soviética, exatamente para tentar reduzir o máximo possível esse avanço da Rússia, que não necessariamente estava querendo territórios, mas sim querendo geopolítica, querendo comércio, transação, querendo aliado, formalizar de forma muito que direta alianças como a OTAN fez com a sua organização, com a aliança, com seus Estados-membros. Assim, a Rússia ela vem tentando fazer com parcerias, até mesmo com nações asiáticas e nações ali na região dos Balcãs. Mas é claro que é muito difícil. É claro que por trás disso tudo existe uma estratégia geopolítica que precisamos perceber para entender como que o conflito hoje na Ucrânia se desenvolveu e como ele se desenvolverá a partir de agora. Mark Milley disse que não haverá vencedores, mas sim negociações e perda das duas partes. É muito difícil prever isso. Podemos errar desde 50% a 100% de tudo que podemos, na verdade, retratar aqui como previsão. Porque se tratando de Rússia, se tratando dos Estados Unidos, realmente há uma história por trás em que no passado eram potências nucleares, na Segunda Guerra era uma potência contra nações que não tinham armas nucleares, veio a Guerra Fria, houve duas potências se duelando politicamente, diplomaticamente, e hoje há uma multipolaridade em que alianças já se formaram e a Rússia ela vem ainda buscando essa aliança muito atrasada, que pode ser prejudicial a ela e algo muito favorável para os americanos. Então é impossível prevermos como será o desfecho a partir disso. Como será este ano, se vamos ter ali uma guerra de grandes dimensões ou não. Pois qualquer previsão é um erro absoluto. É um erro absoluto. Se tratando de Rússia e Estados Unidos, tudo pode acontecer. Senhores, espero que tenham gostado deste vídeo, um vídeo de análise. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativarem o sino de notificação, seguir o nosso canal lá nas redes sociais, Twitter, Instagram, pelo @areamilitaroff. Se possível também, contribuir com qualquer valor no nosso canal, que vem aí sofrendo alguma diminuição do engajamento por conta dos temas sensíveis que abordamos aqui, principalmente sobre guerras, principalmente sobre geopolíticas, que infelizmente o YouTube ele considera que não é um conteúdo próprio, um conteúdo adequado para ter ali anúncios nos nossos vídeos. E a receita e o engajamento com o público cai
drasticamente. Através da nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com. Senhores, obrigado por acompanharem o vídeo até esse momento e até o próximo vídeo no Área Militar.